meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre trabalho de uma força conservativa. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho de uma força conservativa. Como é que a gente caracteriza uma força conservativa? Uma força conservativa, ela garante a conservação da energia mecânica. Então, ali, se a gente tem uma força elástica, quando o trabalho dela ali garante que a nossa energia mecânica vai ser conservada, então eu vou ter ali energia cinética se transformando em energia potencial elástica, mas eu tenho essa conservação. E uma força conservativa também, ela vai depender apenas uma força que atua no movimento unidimensional, ele vai depender apenas do deslocamento, Ele não vai depender da velocidade, como é o caso do atrito, que não é uma força conservativa e que depende ali da velocidade, tem uma variação dessa força, da força Fati. Contrário a isso, a gente tem a força elástica, que é uma força conservativa e que depende apenas do deslocamento unidimensional, ou seja, a gente tem ali uma força elástica que é K, que é uma constante, vezes X. E esse X ali, ela vai, você percebe que essa força, ela depende apenas do deslocamento unidimensional. A gente tem um caso também da força-peso, que é uma força conservativa, e aí, neste caso, a força-peso, ela não depende nem do deslocamento, Ela é uma força que ela é constante ali, se você pega um bloquinho, leva da posição 10 para a posição, 12, o peso continua sendo o mesmo, se você levanta, seu peso quando você sobe uma escada não é diferente do seu peso no solo, então a gente não tem ali uma variação, ok? É um caso também de força conservativa. Eu gosto sempre de usar o peso em exercícios, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou usar um exemplo com a força-peso, porque eu acho que facilita, a gente trabalha com a força-peso, que é uma força que é de fácil trabalho, de fácil compreensão ali, então eu acho que facilita. E quando a gente fala de trabalho de uma força conservativa, é importante que a gente tenha em mente que, quando se trata de um trabalho de uma força conservativa, o trabalho ele vai depender estritamente do ponto inicial e do ponto final. Então, a gente não importa qual é o rodeio que aconteça ali, qual vai ser todo o processo. A gente vai olhar simplesmente para o deslocamento. Então, a gente vai olhar simplesmente ponto final e ponto inicial, tá? É isso que a gente analisa. Eu trouxe esse exercício é de uma prova, se eu não me engano, de 2019, é uma primeira prova de física. Acho que não, primeira não, acho que segunda prova de Física 1 da UFRJ. Essa vem da parte de múltipla escolha, A prova é feita com uma parte de múltipla escolha e uma parte dissertativa. Então, aqui a gente eu trouxe já esse exercício lá no Instagram, mas tiveram algumas dúvidas, então eu trouxe para cá para a gente aprofundar. Ele traz algumas afirmações, vamos analisar cada uma delas, mas principalmente a 2 e a 4, que foram que surgiu mais dúvidas, lá no Instagram, e eu quero falar aqui um pouquinho para vocês, trazer um exemplo para que a gente possa analisar juntos, tá bom? Então vamos lá, ele fala o seguinte na primeira questão, a questão 1, ele fala: uma partícula move-se sobre a ação de uma única força conservativa. Então ele está dizendo, olha, existe um corpo, uma partícula, existe uma força agindo nessa partícula, existe apenas uma força. Então só tem essa força agindo nessa partícula e essa é uma força conservativa, ok? Num percurso fechado ABCA, como indica na figura abaixo, afirma-se que para o trabalho dessa força nos trechos AB, BC e CA, aí ele faz algumas afirmações, Ele faz 4 afirmações. Então, aqui, veja só. A gente está falando de 4 afirmações e a gente vai olhar cada uma delas. Então, primeira, o trabalho de A para B mais o trabalho de B para C
e o de C para A é igual a zero. Olha, veja só o que ele está falando. Olha, o trabalho de eu levar meu corpo, essa partícula, de A para B, depois de B para C e de C para A, é igual a zero. Veja que eu falei para vocês que trabalho, o deslocamento, né, do trabalho de uma força conservativa só vai importar o ponto final e o ponto, o quê? Inicial. Veja só que o ponto final e o ponto inicial coincidem. Então, qual é o deslocamento para esse caso? É zero. E aqui tá simplesmente... Isso aqui é a representação de uma força conservativa. A gente caracteriza uma força conservativa, né, como um ciclo ali fechado de trabalho zero. Então, se eu saio de um ponto e volto para este mesmo ponto, o trabalho é zero, né? Então, a gente sabe que numa força conservativa vai me importar só o final. Se eu saio do ponto A e volto para o ponto A, não importa qual o percurso que eu fiz, o meu trabalho é zero. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a gente já viu, vou apagar tudo aqui e só vou colocar aqui a alternativa circular, a alternativa A. Desculpa, a alternativa A não. A primeira afirmação que é positiva, ok? Ela é verdadeira. Agora, eu vou pular 2, vou para 3, depois a gente volta para 2. Na 3, ele está falando assim, que o trabalho de A para C é igual ao trabalho de A para B e depois de B para C. Veja que eu disse que numa força conservativa o que importa é só o ponto final e o ponto inicial. Veja só que o ponto final aqui é C e o inicial é A. Do outro lado da igualdade, a gente tem o quê? Opa, risquei errado. Aqui é A e aqui é C. Então, ponto final é C, ponto inicial é A. Veja que do outro lado, eu tenho também ponto inicial como sendo A e final C. Então, o que ele está falando assim, olha, de eu ir de A, né, de A para C, é a mesma coisa de eu ir de A para B e depois de B para C? Perfeito, porque só importa o quê? Ponto inicial e ponto final. O ponto inicial e o ponto final são os mesmos, então o trabalho é o mesmo. Então, eu posso garantir essa igualdade. Perfeito? Certo? Vamos continuar? Então, vamos colocar esse cara daqui como sendo verdade também, ok? E aqui a gente tem a 2 e a 3. Elas são a 2 e a 4, elas são complementares, então eu vou ler as duas agora e aí eu vou fazer um exemplo para que você veja e entenda melhor isso, tá bom? Ele tá falando na afirmação 2 que se eu vou de A, o trabalho de A para C é menos o trabalho de C para A, ok? Ele tá me dizendo isso. Olha, se eu vou de A para C, é igual a menos o trabalho de C para A. Isso é verdade para uma força conservativa? A gente vai observar no exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Vou ler a 4 para a gente, né, fechar. Como a força F é conservativa, o trabalho dessa força é sempre positivo em qualquer trecho e sentido do percurso. Veja que se a 2 estiver correta, a 4 está errada, porque ela está falando que é sempre positivo. Veja isso. Então, se a gente achar que a 2 é verdadeira, a 4 vai ser falsa. Porém, se a 4 for verdadeira, consequentemente, a 2 é falsa, ok? Então, aí a gente vai fazer. Então, a gente está falando de uma força conservativa. Eu queria trazer um exemplo para vocês, para a gente discutir aqui hoje. Que ele está falando o seguinte, uma força conservativa. E aí eu vou trabalhar com a força peso, que a gente está acostumado aqui. A gente já trabalha há muito tempo, né? Todo diagrama de corpo livre eu falo, se tem massa, tem peso, não. Então, peso é uma força que a gente sabe e conhece bem. Então, vamos lá. Eu vou imaginar dois processos. Eu vou imaginar um bloquinho aqui, que ele vai ter queda livre. Então, ele vai aqui do ponto A até o ponto C, ok? Deixa eu só ver se eu tô usando as mesmas letras.
Perfeito? E aí eu quero saber o trabalho da força-peso, porque a gente está analisando o trabalho de uma força conservativa. E eu tô falando para vocês que o peso é uma força conservativa, então a gente vai analisar o peso, né, o trabalho dessa força-peso, ok? Que é uma força conservativa. Então, o tamanho aqui dessa altura eu vou chamar de H, um H qualquer. A altura de A até C é H, perfeito? Que é o deslocamento aqui na vertical. Ok, perfeito. Aí depois, essa é a primeira situação, ok? O corpo desce, ok? Ali a gente tem o corpo descendo e aí tem a força-peso aqui. E a gente quer calcular o trabalho dessa força-peso. Depois, a gente vai imaginar o processo oposto. O corpo sobe, ok? Quando o corpo sobe, eu tenho o corpo indo, né, de C até A. Aqui a gente tem a força-peso. Aqui o tamanho continua sendo H. Então, eu tenho força-peso aqui. Então, a gente vai calcular o trabalho para essas duas situações. Indo de A para C, depois indo de C para A. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo trabalho. Então, a gente vai combinar o trabalho de A para C. Então, como que a gente define trabalho? Trabalho é força, a gente já viu isso, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Eu recomendo que, se você não viu, veja a aula de teorema de trabalho, energia cinética, é muito importante, tá bom? Para que você veja da onde veio, né, essa equação aqui, força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Lembrando que esse cosseno do ângulo é o cosseno entre o quê? Os vetores da força e o vetor do deslocamento. Vamos olhar lá? Para onde está sendo esse deslocamento aqui? Está sendo no sentido de A para C. Veja que o deslocamento está sendo vertical para baixo e o peso também está vertical para baixo. Veja que eles são o quê? Eles ficam paralelos. Então, qual que é o ângulo aqui entre eles? Esse θ vai ser 0. O ângulo entre eles é 0, perfeito? Elas são duas ali, ficam dois vetores paralelos, perfeito? Então, vamos lá. O trabalho da força de A para C, a gente tem, quem que é a força que a gente está analisando o trabalho? A força-peso. Então, a força vai ser M vezes G. Quem que é a distância? É a distância ali que a gente está calculando, que é esse deslocamento, que é H, perfeito? E o cosseno do ângulo, cosseno de 0 é 1, perfeito? Então, aqui a gente tem que o trabalho de A para C é igual a mgh, ok? Então, esse é o trabalho de A para C. Agora, a gente vai fazer o processo oposto. Agora, a gente vai pegar esse bloquinho e vai subir com ele, ok? Então, agora a gente vai fazer o trabalho de C para A. Também força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Veja que agora o deslocamento está sendo de C para A. Então, olha o sentido do deslocamento. É vertical para cima. Então, veja que eu fico com o deslocamento vertical para cima e o peso é vertical para baixo. Veja que o ângulo entre esses vetores é o quê? 180, ok? Então, esse ângulo aqui vai ser 180. Cosseno de 180 é isso mesmo, menos 1. Então, aqui vai dar que o trabalho de C para A é igual a força que a gente está analisando é a força-peso. A gente está procurando o trabalho da força-peso. A distância é o H, que é essa variação. Cosseno de 180, a gente viu que é menos 1. Então, isso vai dar que o trabalho de C para A vai ser, vou colocar de outra cor aqui, vermelho, C vai ser mgh. Então, veja só, a hora que a gente compara, deixa eu subir aqui um pouquinho, que tampou. A hora que a gente compara esses dois resultados, o que a gente tem? A gente tem que a afirmação 2 é verdadeira, né? Ele está dizendo que, olha, o trabalho da força de A para C
é igual a menos o trabalho de C para A. Então, a afirmação 2 está correta, ok? Então, a gente tem que a afirmação 2 é correta, por consequência, a 4 é falsa, então a gente tem que a alternativa correta, letra D, 1, 2 e 3. Eu queria fazer um questionamento sobre esses sinaizinhos, né? O sinal positivo e o sinal negativo desse trabalho da força-peso. Eu queria interpretar aqui com vocês. Então, a gente viu que quando o trabalho ele é positivo, a gente já trabalhou isso lá no Instagram, quando o trabalho é positivo, isso quer dizer que houve, né, esse corpo ele recebeu uma energia. E aqui eu já falei, a gente tem uma aula sobre o teorema do trabalho e energia cinética. Então, quando a gente tem um trabalho positivo, é que houve uma transferência de energia para o corpo. Então, se você observar, na descida, esse corpo em queda livre, imaginando que a velocidade inicial desse corpo é 0, a velocidade final desse corpo vai ser diferente de 0. Ele vai adquirir o quê? Uma velocidade diferente de 0, ele vai adquirir uma energia cinética. Então, houve uma transferência ali de energia cinética para esse corpo, né? Então, a gente sabe do teorema do trabalho da energia cinética, você conseguiria achar esse trabalho também, se você conhecesse essas velocidades, através, né, dessa variação de velocidade. Se você olhar para o outro lado, aqui o que vai acontecer, se a gente imaginar que ele tem essa velocidade final aqui, a mesma, né, do exemplo do lado, se eu levo esse corpo, né, a uma altura h, ele tende o quê? A perder energia cinética, né? Ele vai ganhar energia potencial, mas ele vai perder energia cinética. Então, a gente tem ali um trabalho sendo realizado por uma força, que é a força-peso, que é contrária ao movimento. Veja só que esses vetores aqui, eles têm sentidos contrários, e quando a gente tem uma força que trabalha contra o deslocamento, o que acontece? A gente tem um trabalho negativo, certo? E aí, o que vai acontecer? A nossa velocidade, ela vai diminuir, vai haver uma perda de energia cinética. Então, é importante que a gente olhe, né, para o sinal positivo, para o sinal negativo e entenda o porquê que isso está acontecendo, né? Ali, quando o trabalho é positivo, há um ganho de energia, quando o trabalho é negativo, há uma perda de energia cinética. Então, a gente entende isso, observa isso e faz a análise com o teorema de trabalho e energia cinética. Então, a força-peso ali, né, quando o trabalho é positivo, se a gente imaginar, a força-peso, ela faz o trabalho dela, que é puxar o corpo ali para baixo e acelerar ele, né? Enquanto ali no processo de subida, veja que a tendência da força-peso não é subir um corpo, né? Ele vai ser contrário a esse movimento, não tem como, né? Ele tende a puxar para baixo. Essa é a função ali da força-peso, é nos manter aqui, né, em solo. Então, é importante que vocês façam essa análise, tá bom? É óbvio que se você voltar aqui nessa afirmação 2 também e fizer uma análise matemática, simplesmente, né? Se o cara fosse ali pensasse só na matemática, ele olhasse e falasse, olha, o trabalho de A até C é igual a menos o trabalho de C até A. Se eu passar para o outro lado da igualdade, eu estou dizendo que o trabalho de A até C mais o trabalho de C até A é igual a 0. E veja que isso aqui é verdade. E vale fazer isso, essa análise só matemática. Por quê? O que isso aqui está me dizendo? Olha, que eu estou indo de A até C, depois eu estou indo de C até A. O que me importa é só, lembra lá, o que me importa é só o ponto final e o ponto inicial. Se eu estou indo de A e voltando para A, o meu trabalho é 0, que foi o que a gente também afirmou. Óbvio que foi né, juntou outros percursos, mas o que a gente afirmou na 1, a gente afirmou, né, que ir
sair de A e retornar para A, o trabalho precisa ser o quê? Zero para uma força conservativa, né? Ele é nulo, né? Porque importa pra gente só o trabalho, importa pra gente só o deslocamento inicial e o final, o ponto inicial, na verdade. Desculpa, deslocamento não, o ponto inicial e o ponto final pra gente fazer esse deslocamento. Tá bom? Ó, eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de exercício que você gostaria de ver aqui no canal, me mande mensagem lá pelo Instagram. Eu vou dar uma olhada. Se eu achar que vale a pena, que vai agregar aqui para todo mundo, eu venho resolver aqui no canal. Deixe seu comentário falando, críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, tá bom? Ó, bons estudos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!